Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu preciso te alertar sobre 4 pecados graves que podem estar afastando você de Deus. E o pior, muita gente comete sem nem perceber. A Bíblia fala claramente sobre isso e no vídeo de hoje vou te mostrar quais são esses pecados e como fugir deles antes que seja tarde demais. Fique comigo até o final, porque o 4º pecado é um dos mais perigosos e pouca gente fala sobre ele. 4 pecados graves que desagradam a Deus. Você precisa fugir deles. Todos os dias enfrentamos desafios e escolhas que podem nos aproximar ou nos afastar de Deus. Cada decisão que tomamos é um passo em direção à luz ou às trevas, um avanço na fé ou um desvio que nos afasta do propósito divino. A caminhada cristã não é apenas sobre crer, mas sobre viver essa fé de maneira prática, buscando ser luz em um mundo repleto de escuridão. Essa jornada exige vigilância constante, pois o inimigo sabe exatamente onde e como tentar nos desviar. Pequenas concessões, desculpas aparentemente inofensivas e hábitos que consideramos sem importância podem ao longo do tempo nos levar a um distanciamento silencioso da presença de Deus. O perigo do pecado não está apenas no ato em si, mas na sutil forma como ele se infiltra em nossa vida, endurecendo o coração e nos afastando da verdade. Deus nos chama para uma vida de santidade, retidão e integridade, mas o mundo, com suas promessas vazias e atalhos ilusórios, constantemente nos oferece caminhos que parecem fáceis, mas que no final trazem dor, arrependimento e destruição. O pecado sempre se disfarça de algo atraente no início, mas suas consequências são sempre amargas. Quantas pessoas já perderam sua paz, sua fé e até seu propósito por escolhas impulsivas que pareciam inofensivas? Quantas vezes nos vemos presos em ciclos que nos afastam de Deus, simplesmente porque nos deixamos levar pela voz errada? Mas há esperança. Deus não nos alerta sobre o pecado para nos condenar, mas para nos livrar da dor e nos guiar para um caminho de vida abundante. Ele deseja que vivamos em liberdade, sem cadeias espirituais, sem culpa e sem o peso de uma vida distante dele. Para isso, precisamos estar dispostos a reconhecer nossas falhas, buscar transformação e permitir que sua graça nos molde. Hoje, vamos refletir sobre 4 pecados graves que desagradam a Deus e que podem nos afastar do seu propósito. Que essa reflexão não seja apenas um alerta, mas um convite à renovação, um chamado para alinhar sua vida com a vontade do Pai. Deus não quer apenas que você evite o pecado, Ele quer que você experimente a plenitude da sua presença. Viva em santidade e desfrute da verdadeira paz que só Ele pode dar. Abra seu coração, permita-se ser transformado e caminhe na direção da luz, pois aqueles que escolhem permanecer firmes no Senhor nunca serão envergonhados. Primeiro, orgulho, o pecado que afasta o homem de Deus. O orgulho foi a raiz da queda de Lúcifer, o anjo que desejou ser igual a Deus. Ele também foi o motivo pelo qual Adão e Eva desobedeceram no Éden, querendo ser como Deus. O orgulho endurece o coração, impede a humildade e nos faz acreditar que não precisamos do Senhor. Esse é um dos pecados mais sutis e perigosos, pois ele nos leva a confiar mais em nossas próprias forças do que na graça divina, nos afastando silenciosamente da presença de Deus. Quantas vezes deixamos de pedir ajuda, de reconhecer nossos erros e de depender de Deus porque o orgulho nos impede? Ele nos faz pensar que podemos resolver tudo sozinhos, que não precisamos da orientação do Pai, e que admitir nossas falhas é um sinal de fraqueza. Mas, na verdade, a maior força que podemos ter vem do reconhecimento de nossa dependência total de Deus. A palavra nos ensina: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. O orgulho não apenas nos distancia de Deus, mas também prejudica nossos relacionamentos, nos impedindo de pedir perdão, de perdoar e de aceitar correção.
Uma pessoa orgulhosa prefere justificar seus erros a admitir que precisa mudar. Mas Deus nos chama para um caminho diferente, o caminho da humildade, da renúncia do ego e da submissão ao seu propósito. Se queremos estar no centro da vontade de Deus, precisamos esmagar o orgulho e cultivar a humildade. Devemos reconhecer que tudo vem dele, que somos falhos e que nossa força está na dependência do Senhor. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida e deixamos de confiar apenas em nós mesmos, Ele nos exalta no tempo certo. A verdadeira grandeza não está em se colocar acima dos outros, mas em se colocar aos pés de Cristo, permitindo que Ele nos molde e nos guie. Quanto mais nos humilhamos diante de Deus, mais Ele nos levanta, nos fortalece e nos conduz à sua perfeita vontade. Segundo mentira, o laço que enganou muitos. A mentira pode parecer inofensiva, mas é uma das armas mais perigosas do inimigo. Satanás é chamado de pai da mentira, João 8,44. E cada vez que escolhemos enganar, omitir ou distorcer a verdade, estamos nos alinhando com ele e nos afastando de Deus. O problema da mentira não está apenas no ato de falar algo falso, mas no espírito de engano que se instala em nosso coração, criando um abismo entre nós e o Senhor. A mentira destrói relacionamentos, corrói a confiança e nos leva a um ciclo de falsidade que nos aprisiona. O engano nunca vem sozinho. Ele exige novas mentiras para ser sustentado, gerando um efeito dominó que nos escraviza. Muitas pessoas se acostumam a mentir para evitar consequências ou para se proteger, mas esquecem que toda mentira tem um preço. A verdade pode doer no momento, mas sempre traz libertação. A Bíblia nos exorta a falar a verdade, pois Deus é a verdade, e aqueles que pertencem a Ele devem andar na luz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Viver na mentira significa viver em trevas, afastando-nos da luz de Cristo. Mas quando escolhemos a verdade, mesmo quando ela nos expõe, encontramos graça, misericórdia e restauração no Senhor. Se quisermos agradar a Deus, devemos abandonar toda forma de engano. Isso significa não apenas evitar a mentira verbal, mas também ser sinceros em nossas atitudes, intenções e compromissos. O mundo pode valorizar as aparências e recompensar a manipulação, mas Deus honra aqueles que vivem com integridade e retidão. Escolha sempre a verdade, pois quem anda na luz nunca tropeça, e a liberdade que vem de uma consciência limpa é um dos maiores presentes que podemos receber. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se agrada dos que falam a verdade. Provérbios 12:22. Se queremos agradar a Deus, devemos abandonar toda forma de engano, pois a mentira, por menor que pareça, nos afasta da luz do Senhor. Muitas vezes, justificamos pequenas mentiras para evitar conflitos, proteger nossos interesses ou escapar das consequências de nossas ações. Mas Deus nos chama para viver em integridade, pois somente a verdade gera frutos duradouros e mantém nosso coração puro diante dele. A verdade pode ser difícil de encarar, pode trazer desconforto e exigências, mas é o único caminho que conduz à verdadeira liberdade. A mentira aprisiona, nos faz viver constantemente com medo de sermos descobertos, nos obriga a sustentar ilusões e cria barreiras entre nós e Deus. Mas a verdade, por mais dolorosa que pareça no momento, nos liberta e nos transforma. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Quando escolhemos a verdade, não apenas somos livres do peso da falsidade, mas também abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossa vida com plenitude. Escolha sempre ser uma pessoa íntegra, pois quem anda na verdade nunca tropeça. Um coração sincero diante de Deus encontra graça e favor. Quando vivemos de acordo com a verdade, nossa mente se torna mais leve. Nossos relacionamentos se tornam mais fortes e nossa comunhão com Deus se aprofunda.
Não importa quão difícil seja, sempre vale a pena falar e viver a verdade, pois um caráter alicerçado em Deus nunca será abalado. Terceiro, inveja, o veneno que corrompe o coração. A inveja é um pecado sorrateiro que pode consumir o coração de qualquer pessoa. Diferente de outros pecados que são facilmente reconhecidos, a inveja muitas vezes se esconde por trás de comparações, frustrações e desejos disfarçados. Ela nasce quando olhamos para a vida dos outros e sentimos insatisfação com aquilo que temos. Aos poucos, sem perceber, deixamos de ser gratos pelas bênçãos que Deus já nos deu e começamos a cobiçar o que pertence ao próximo. Esse sentimento pode parecer pequeno no início, mas tem o poder de destruir relacionamentos, gerar conflitos e nos afastar da presença de Deus. A inveja nos faz focar naquilo que não temos, nos tornando cegos para o que já recebemos. Quando alimentamos esse veneno, abrimos espaço para a murmuração, para a ingratidão e para o ressentimento. Mas a palavra de Deus nos alerta: pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. A inveja não apenas nos consome por dentro, mas também nos impede de crescer espiritualmente. Quem vive invejando os outros não consegue avançar, pois está sempre preso ao desejo de ter o que não lhe pertence. Deus nos criou para sermos únicos, com um propósito e um caminho individual. O que Ele tem para a sua vida não depende do que os outros possuem, mas do que Ele já determinou para você. A maneira mais poderosa de vencer a inveja é cultivar um coração grato. Em vez de olhar para o que falta, comece a agradecer por cada bênção que já recebeu. Celebre as conquistas dos outros sem ressentimento, sabendo que o tempo de Deus é perfeito e Ele tem algo especial reservado para você. Quando entendemos que nossa verdadeira riqueza está em Deus, aprendemos a confiar no seu plano e viver com um coração leve e cheio de paz. A gratidão transforma a inveja em contentamento e nos aproxima do propósito divino. A inveja nunca leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, ela rouba a paz, alimenta a frustração e nos afasta do propósito de Deus. Quando permitimos que a inveja tome conta do nosso coração, começamos a comparar nossa caminhada com a dos outros, esquecendo que cada pessoa tem um tempo e um plano único diante de Deus. Esse sentimento nos impede de enxergar as bênçãos que já temos e nos mantém presos a um ciclo de insatisfação constante. A inveja nos afasta da gratidão e nos cega para o que Deus já nos deu. O inimigo sabe que um coração grato é um coração forte e por isso ele tenta semear a insatisfação em nossa mente. Mas precisamos lembrar que Deus é soberano e tem um plano perfeito para cada um. Aquilo que Ele preparou para você ninguém pode roubar, adiar ou impedir. Quando confiamos no tempo de Deus, aprendemos a descansar na certeza de que Ele está no controle de tudo. O segredo para vencê-la é cultivar um coração grato, celebrar as conquistas dos outros e confiar que Deus tem um plano perfeito para cada um. Quando você vê alguém prosperando, em vez de sentir inveja, use isso como um testemunho do que Deus pode fazer. O mesmo Deus que abençoou essa pessoa também pode te abençoar no momento certo. A Bíblia nos ensina que alegra-te com os que se alegram. Romanos 12:15. Pois quem aprende a se alegrar com as vitórias dos outros está se preparando para receber as suas próprias vitórias. O que é seu virá no tempo certo e ninguém poderá impedir aquilo que Deus reservou para a sua vida. O tempo de Deus não se atrasa, não falha e sempre traz o melhor. Confie, viva com gratidão e tenha a certeza de que no momento certo, Deus abrirá as portas certas e te colocará exatamente onde Ele quer que você esteja. Quarto, falta de perdão. O fardo que impede o avanço. A falta de perdão é um dos pecados que mais nos aprisiona. Quando guardamos mágoa e ressentimento, criamos correntes invisíveis que nos prendem ao passado, nos impedindo de avançar para aquilo que Deus tem preparado.
O perdão não significa esquecer o que aconteceu ou minimizar a dor, mas sim decidir não permitir que essa dor tenha poder sobre nós. Quando não perdoamos, carregamos um peso que rouba nossa paz, endurece nosso coração e impede que Deus nos cure por completo. Muitas pessoas acham que perdoar é dar razão ao outro ou se fazer de fraco. Mas, na verdade, o perdão é um ato de obediência a Deus e uma libertação para nós mesmos. Perdoar não é dizer que a ofensa não importa, mas sim escolher confiar que Deus é o justo juiz e que Ele cuidará de todas as coisas. Quando decidimos perdoar, abrimos espaço para que a cura entre em nossa vida e permitimos que Deus restaure o que foi quebrado. Jesus nos ensinou: se vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6,15. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Esperar, sentir vontade de perdoar, pode nos prender ainda mais, pois nosso coração humano tende a buscar justiça própria. Mas quando escolhemos obedecer a Deus e liberar perdão, Ele transforma nosso interior e nos dá a força para seguir em frente. Se quisermos viver plenamente os planos de Deus, precisamos deixar para trás todo o ressentimento. O passado não pode ser mudado, mas o futuro pode ser restaurado. Quando soltamos as amarras da amargura, nos tornamos livres para experimentar a paz e a alegria que só Deus pode dar. Perdoe, não porque o outro merece, mas porque você merece viver em liberdade. O perdão não é uma emoção, é uma decisão. Esperar sentir vontade de perdoar pode nos manter presos a uma dor que só Deus pode curar. Muitas vezes, pensamos que perdoar significa esquecer o que aconteceu ou agir como se nada tivesse ocorrido. Mas o verdadeiro perdão vai além disso. Ele não apaga a memória da dor, mas retira o poder que essa dor tem sobre nós. Quando escolhemos liberar perdão, estamos entregando nas mãos de Deus aquilo que nos feriu e permitindo que Ele traga cura para o nosso coração. O rancor é como um veneno que bebemos esperando que o outro sofra as consequências. No entanto, quem mais sofre somos nós mesmos. A amargura nos prende ao passado, mas o perdão nos libera para o futuro. A Bíblia nos ensina que Deus é o nosso justo juiz e que cabe a Ele toda a justiça. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a ofensa foi justa, mas estamos escolhendo confiar que Deus cuidará de todas as coisas no tempo certo. Não deixe que a amargura roube seus dias. Cada momento que passamos presos ao ressentimento é um momento que deixamos de viver plenamente o propósito de Deus. Perdoar não é ser fraco, é ser forte o suficiente para não permitir que o mal vença o bem dentro de nós. Perdoe, siga em frente e viva a liberdade que Cristo conquistou para você. Pois aquele que escolhe perdoar não apenas se liberta, mas também abre espaço para que a paz de Deus reine em seu coração. O perdão é a chave que nos permite caminhar leves, sem pesos desnecessários, prontos para viver tudo o que Deus tem reservado para nós. Conclusão: escolha o caminho da luz. Estes 4 pecados, orgulho, mentira, inveja e falta de perdão, são laços que nos afastam de Deus e nos impedem de viver plenamente aquilo que Ele tem para nós. Eles são armadilhas sutis que podem se infiltrar em nosso coração sem que percebamos, minando nossa fé, roubando nossa paz e nos distanciando da presença do Senhor. Mas há uma boa notícia: Jesus nos dá o poder de vencê-los. Se você identificou algum desses pecados em sua vida, não desanime. Deus não quer te condenar, Ele quer te restaurar. Ele não aponta nossas falhas para nos envergonhar, mas sim para nos transformar. O amor de Deus nos chama ao arrependimento genuíno, à mudança e à busca por uma vida que o honra. Seu desejo não é ver seus filhos presos em ciclos de pecado, mas sim libertos, curados e vivendo em plenitude. O primeiro passo para essa transformação é reconhecer que não conseguimos vencer essas batalhas sozinhos.
Precisamos da graça de Deus, do poder do Espírito Santo e da renovação diária da nossa mente pela palavra. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais enxergamos as áreas que precisam ser transformadas. E quanto mais nos entregamos a Deus, mais Ele molda nosso coração segundo a sua vontade. Não permita que esses pecados tenham domínio sobre sua vida. Escolha o caminho da luz. Escolha viver de maneira íntegra, rejeitando toda forma de orgulho, engano, inveja e ressentimento. A verdadeira felicidade não está em seguir os desejos do mundo, mas em andar na presença de Deus, pois é nele que encontramos paz, propósito e uma vida abundante. O que você decide hoje determina o seu futuro. Portanto, decida se render a Deus, permitir que Ele transforme sua vida e caminhar em direção ao destino glorioso que Ele já preparou para você. A luz de Cristo está disponível. Basta você escolher andar nela. Lembre-se, a caminhada cristã é um processo. Não se trata de perfeição imediata, mas de uma jornada de transformação contínua. Todos erramos, caímos e às vezes nos desviamos do caminho. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de recomeçar. Ele não espera que sejamos impecáveis, mas deseja que tenhamos um coração disposto a mudar, a crescer e a buscar sua vontade acima de tudo. Não importa quão longe você tenha ido, sempre há um caminho de volta para Deus. A graça dele é maior do que qualquer erro e seu amor é incondicional. Por isso, não permita que o peso do passado te impeça de viver o presente na presença do Senhor. Escolha viver na luz, cultivar um coração puro e seguir o caminho que Deus preparou para você. Mesmo quando não entender os planos dele, confie que cada passo está te levando para um propósito maior. Ele tem planos grandiosos e quer te levar a um novo nível de fé e crescimento espiritual. Mas para isso, é preciso entregar-se por completo, abrir mão daquilo que nos afasta dele e confiar que seu tempo e seus caminhos são perfeitos. O que Deus tem para você vai além do que você pode imaginar. Ele quer te transformar, te capacitar e te usar para impactar vidas. Confie, entregue-se a Ele e viva uma vida que agrada ao Senhor. Pois não há maior alegria do que andar em sua presença, desfrutar de sua paz e viver segundo seu propósito. A cada dia, escolha se render mais a Ele e você verá que tudo o que precisava sempre esteve em suas mãos.